Olá pessoal, meu nome é Thiago e estarei apresentando esse mini curso de introdução ao Vue.js com testes unitários e um pouco das práticas de código limpo. Primeiramente, vamos conhecer um pouco do Vue.js, ok? Ele é um framework para construção de interfaces de usuário e single page applications. Usa a linguagem de programação JavaScript e também está entre os três principais frameworks mais usados no mercado. Possui uma excelente documentação com vários exemplos, mostrando como que você vai implementar uma determinada coisa, ou uma teoria, algum conceito que está por trás de outra. Então é uma ótima documentação, tanto dele quanto das bibliotecas que ele possui. Fácil adaptação, então se você conhece um pouco de JavaScript, você vai ter uma boa noção, você vai saber o que está acontecendo ali dentro do Vue. Na maioria das vezes, durante o desenvolvimento web, a gente precisa adicionar ao projeto funcionalidades avançadas. E no Vue, essas funcionalidades são mantidas como bibliotecas. Então você consegue adicionar no seu projeto só naquele momento que você precisa dela. Então, se o seu projeto for mais simples, não tem a necessidade, você não precisa adicionar, não é obrigatório, e isso torna a sua aplicação mais leve e mais customizável, porque você tem uma gama de bibliotecas que fazem diversas coisas e facilitam muito o trabalho no, no desenvolvimento. Bom, seguindo para o próximo tópico aqui, a gente vai ver os pré-requisitos. Na realidade, são os programas que a gente vai ter que ter instalado aqui para dar continuidade. Antes de tudo, vale ressaltar que eu estou usando um ambiente Linux, mas essas ferramentas têm suporte também para Windows e Mac. Então, fica a seu critério escolher o que você vai usar, o que você tem mais fácil aí para poder usar, ok? A primeira ferramenta que a gente vai estar instalando é o Node.js, ok? Para quem não conhece, o Node ele é um motor de JavaScript que foi construído a partir da engine do Google Chrome. Essa linguagem de programação, JavaScript, ela não é compilada, ela é interpretada. Então ela precisa de alguém que vai ler ela e vai executar aqueles comandos. Inicialmente, o JavaScript ele foi criado para ser executado dentro dos navegadores. Então todo navegador tem uma engine que faz a execução desse código JavaScript. Com o passar do tempo, a comunidade viu que faltava alguma coisa para deixar essa linguagem mais poderosa ainda. Então foi criado o Node.js em cima dessa engine do Chrome. E com o Node a gente consegue executar programas JavaScript fora do browser. Então, se a gente instalar aqui na máquina o Node, a gente vai conseguir rodar programas JavaScript dentro do nosso computador, sem depender de um browser, certo? Aqui a gente já tem de cara o download. Quando a gente acessa já a homepage do site, tem aqui essas duas opções de download. Eu recomendo que vocês baixem essa versão LTS. Não importa muito essa numeração da versão, mas sim que ela seja LTS, porque essas versões LTS elas são mais estáveis do que essa versão current. Essa versão é de testing, são as atualizações mais recentes do Node. Então é interessante usar a LTS, que já está mais tudo testadinho, mais garantido que vai funcionar sem erro, certo? É só baixar aqui, instalar. Isso depende um pouco do sistema operacional que você está usando. Tem outras formas de fazer esse download também através do Others Downloads, mas eu não vou me aprofundar nisso, ok? Próxima ferramenta a ser instalada é o Vue CLI, onde CLI significa Command Line Interface. Então é um programa que é executado via terminal ou via linha de comando.
beleza? O Vue CLI, a gente vai acessar esse site aqui e tem esse Get Started. Isso aqui nos leva para a documentação oficial dessa ferramenta. A gente vai vir aqui na parte de instalação e ele já diz logo de cara aqui, ó, que o Node Version Requirement, ou seja, a versão mínima do Node que a gente vai precisar. É a versão 8.9 ou acima dela. Eles recomendam que seja acima da 10. A que a gente instalou com certeza é acima da 10. E outra coisa que você precisa, além de ter o Node instalado, você precisa ter o npm instalado, que significa Node Package Manager, gerenciador de pacotes Node, que permite que a gente instale programas ou bibliotecas nos projetos e também de forma global no nosso computador. Para instalar o Vue CLI, a gente vai executar esse comando aqui no terminal ou no prompt de comando, caso alguém esteja usando o Windows. É só executar esse comando aqui para a gente conseguir instalar o Vue. Eu não vou executar porque eu já tenho ele aqui. Então, se eu rodar esse Vue version aqui, eu tenho instalado nessa versão aqui, certo? Próximo passo, então, vai ser a instalação do Visual Studio Code. O Visual Studio Code é um editor de texto. Caso você tenha preferência de usar outro, não tem problema. Isso aqui é daqui para baixo, é opcional você ter, mas recomendado. Acessando esse site aqui, a gente consegue fazer o download dessa ferramenta. Eu já tenho ele instalado também, eu instalei ele a partir desse .deb. É só executar ele, dar permissão lá e já consegue usar. Vou abrir ele aqui. Aqui. Beleza. Aqui a gente tá, vou deixar ele aberto porque as próximas coisas a gente vai instalar a partir do Visual Studio Code. O Vector, ele é uma extensão para o VS Code que vai destacar a sintaxe dos códigos escritos em um arquivo .vue. Auto Rename Tag é uma extensão também, assim como o Auto Close Tag, que, como o nome já diz, uma vai automaticamente renomear as tags HTML e o outro vai fechar essas tags HTML enquanto a gente escreve o código. Os três sites você consegue acessar e visualizar informações da extensão, mas a instalação a gente vai fazer através do próprio VS Code, tá? A gente vai acessar essa abinha aqui, Extensions, ou Ctrl Shift X, e vai pesquisar o nome daquela extensão, no caso o Vector. É esse primeiro aqui mesmo, do PNU. Está instalado, mas no seu caso aí é só apertar no botão verdinho aqui, Install, e aguardar, obviamente. Auto Close Tag, esse cara aqui, mesmo esquema, e o Auto Rename Tag, esse cara aqui. Só instalar também essas três extensões, certo? E com isso a gente fecha essa parte de configurações, pré-requisitos do nosso ambiente. Então, instalando essas ferramentas aqui, a gente já vai partir para o próximo item, onde vamos fazer a criação e preparação do projeto, da estrutura do nosso projeto. Primeiramente, a gente tem que criar então o projeto com aquele programa que a gente instalou do Vue. Deixei a referência para a documentação oficial aqui, caso vocês queiram olhar depois.
E para criar o projeto a gente vai usar o terminal e a gente vai rodar o seguinte comando: view create e o nome do nosso projeto. Vai ter algumas configurações que a gente vai ter que fazer aqui. Eu vou fazer elas de forma manual para ir explicando para vocês um pouquinho. Aqui o view pergunta o que, que a gente vai, quais são as features que a gente vai querer adicionar no nosso projeto. Vamos deixar marcado o Babel, porque ele é importante. Não vou entrar em detalhes sobre o que ele é, mas ele precisa estar aqui. O View Router, que a gente vai usar ele para trabalhar com roteamento entre páginas. O Vuex, que é para gerenciamento de estado da nossa aplicação. Vamos usar aqui um linter e para testes unitários vamos marcar aqui isso aqui também. Prosseguindo, vamos usar a versão 2.x do Vue, porque essa versão 3 ainda não foi liberada de forma estável. Ok, então vamos usar a versão 2. Não vamos usar o modo History, não tem necessidade. E as configurações aqui do linter, vamos usar ESLint mais Standard. O ESLint ele é uma extensão, é um plugin que faz a checagem da sintaxe do nosso código e consegue indicar pontos de erros e pontos de atenção, beleza? Deixa marcado o lint on save mesmo. E aqui para o nosso ambiente de teste, vamos usar o Jest. Eu costumo deixar aqui os arquivos de configuração separados, né, dedicados para cada configuração de cada ferramenta, porque isso costuma ficar mais organizado mesmo do que deixar todos juntos no package de JSON. Não vou salvar essas configurações, não tem necessidade. Esse processo aqui, depois que a gente conclui, costuma demorar um pouquinho, tá? Então só tem um pouco de paciência aqui nessa etapa, beleza? Tá quase terminando aqui. Finalizando, finalizado, então. Foi criada uma pasta com o mesmo nome que a gente deu para o projeto, então vamos entrar nela aqui e vamos abrir essa pasta com o Visual Studio Code ou com o editor de texto que você estiver usando aí. O projeto ele vem assim, por padrão, essa linha de comando do Vue, ele cria esse template de projeto. Agora a gente vai adicionar um plugin nesse projeto recém-criado que se chama Vuetify. Ele é um framework que vai nos ajudar a criar as interfaces de usuário. Esse Vuetify é baseado nas diretrizes do Material Design. Okay? Então os componentes eles serão padronizados seguindo as diretrizes do Material Design. Esse plugin ele é bem semelhante como outros que existem no mercado. Então, o mais famoso deles é o Bootstrap. Eles têm a mesma sacada, mais ou menos, que é te ajudar a criar componentes da interface de forma facilitada, certo? Então, como que a gente vai adicionar esse cara aqui no projeto? Através da própria linha de comando do Vue, a gente vai usar ele aqui, o Vue add Vuetify. Bom, aconteceu o Vue ele deu essa reclamada porque a gente tem aqui no nosso projeto, tá? O Vue criou junto do projeto um repositório, um repositório não, perdão, ele criou um controle de versão já com Git. Ele criou um repositório local. Então, os arquivos aqui estão verdinho porque não estão
adicionadas, não estão comitadas essas alterações. Então, por isso que ele deu esse warning aqui. Então, a gente só vai ignorar isso por enquanto e dar sequência aqui na instalação. Aqui a gente vai selecionar essas configurações default mesmo. Vou dar mais um pouquinho. Beleza, finalizou. A gente tem aqui mais um arquivo de configuração. Esse agora é a configuração, arquivo de configuração do view, certo? Então, a gente já tem aqui dentro do nosso projeto as dependências. Vamos olhar aqui no package.json. Dependência para o view, o router e o vuex que a gente colocou lá no início. E agora o Vuetify. Então, todo novo pacote que a gente adiciona nos projetos Node e JavaScript são controlados através do package.json. Então, esse arquivo aqui vai conter todas as dependências do projeto e dependências de desenvolvimento que a gente vai ter para a nossa aplicação, certo? Agora, para ver funcionando um pouquinho disso que a gente criou, no package.json a gente tem esse script aqui, serve. Então vamos executar ele, porque é através desse script serve que o view sobe a aplicação e disponibiliza ela para a gente conseguir acessar. Como que a gente faz isso? Através do comando npm run serve. Está buildando aqui os arquivos. Nesse momento o view executa um comando que faz com que o Babel transpile os códigos JavaScript, faça o build, né? Isso que a gente chama de build. Transforma aqueles arquivos JavaScript, compila o CSS que precisar e sobe um servidor. No caso aqui está rodando a porta 8080 para a gente conseguir acessar no navegador. Vamos abrir aqui. Beleza. Esse foi a parte que o Vue e Vuetify criaram pra gente. Uma página de boas-vindas. Basicamente a gente vai trabalhar em cima disso aqui para poder chegar no resultado que a gente quer, certo? Eu vou parar isso aqui e vou mostrar rapidinho para vocês como que a gente quer que fique nossa aplicação, né? Como a gente vai deixar ela. Subindo ela aqui em outro terminal. Vou atualizar a página aqui. Bom, atualizando a página aqui, tem essa aplicaçãozinha aqui, que é isso que a gente vai construir durante o mini curso. Basicamente uma listagem de tarefas, né, uma to-do list, onde a gente tem uma navegaçãozinha aqui entre uma página para você criar tarefas e outra que a gente consegue ver a lista de tarefas e tarefas concluídas. E é basicamente aquilo que a gente vai fazer. Seguindo, a gente vai entender um pouco da arquitetura que a gente vai usar nesse projeto.
tá? A gente não vai usar aquela arquitetura que o Vue propõe pra gente. Nessa organização aqui, onde o diretório é o source, tem os plugins, os routers, a store e as views dentro do mesmo diretório. A gente vai encapsular essas coisas aqui dentro de pastas maiores, onde vai fazer sentido, vai fazer mais sentido para grandes aplicações ou médias, ou quando você quer ter mais controle do seu sistema. Essa estrutura aqui ela é muito boa para já começar, mas como é a proposta aqui do mini curso, a gente vai passar rapidinho vendo essa configuração aqui de, de uma outra arquitetura, tá? Então, basicamente, como que vai ficar? Tem essa imagem aqui, eu coloquei para ilustrar um pouquinho dessa arquitetura. Isso aqui é dentro da pasta SRC, certo? A gente vai ter 4 pacotes lá dentro, 4 subpastas. Uma pasta de application, uma de plugins, uma para core e uma para as views. Começando pelo application aqui, essa vai ser a pasta onde vai conter o ponto de partida da aplicação. Porque toda aplicação precisa de algum ponto de partida, alguém que vai configurar tudo que vai criar, tudo que precisa ser criado e entregar para o Vue essas configurações e o Vue iniciar o nosso projeto, certo? Então, dentro dessa pasta application que a gente vai fazer essas configurações. Nessa camada que a gente vai criar a instância do Vue e vai registrar os interceptadores HTTP, caso tenha, e algumas outras configurações da aplicação como um todo. Na camada plugins, a gente tem basicamente o que é configurado, recomeçando aqui. Na camada plugins, a gente vai ter a configuração dos plugins e bibliotecas adicionais que a gente vai usar no projeto. Então aqui dentro, isso aqui é um diretório, ok? E dentro dele vão conter apenas arquivos e o nome de cada arquivo vai ser o nome do plugin que a gente vai configurar. Então, como a gente já adicionou aqui as bibliotecas do Vuetify, do VueRouter e do Vuex, que é para o Vuex de controle de estados, a gente vai configurar essas três bibliotecas dentro desta pasta plugins, onde a gente vai ter 3 arquivos lá, e dentro desses 3 arquivos as configurações de cada um, certo? Aqui dentro a gente pode ter outras configurações também, como o vValidate, o vDemask, são apenas exemplos de bibliotecas que a gente pode configurar, tá bom? Na camada Core, aqui a gente vai encontrar um dos principais recursos para o funcionamento do nosso sistema, como, por exemplo, o consumo de APIs vai estar dentro aqui do core, tratamento de exceções globais vai estar aqui dentro do core também, o gerenciamento de estado com o Vuex vai estar aqui, e alguns utilitários que a gente precisa no sistema vai estar aqui também. Tudo que diz respeito a funcionalidade que não é diretamente relacionado à tela vai estar aqui. Então é uma camada onde vai ter mais código JavaScript mesmo, mas vai ter classes JavaScript, vai ter funcionalidades, seja de biblioteca ou seja de JavaScript puro mesmo, mas o que vai dar, basicamente o que vai entregar dados, vai gerenciar estado da aplicação, vai estar aqui dentro do core. E a última camada são as views. Essa camada, como o próprio nome diz,
ela é responsável por manter os elementos que são relacionados à visão da nossa aplicação. Aqui que a gente vai manter os componentes globais, que são os compartilhados, os componentes, eu chamei aqui de privados, mas são aqueles componentes internos de cada página, onde é único para cada página, que eles não possuem uso em outros componentes. Aqui que a gente vai fazer a configuração, configuração não, perdão, aqui que a gente vai fazer o mapeamento de rotas, tá? Porque as rotas no front-end estão correlacionadas com as páginas, né? As telas da aplicação. Então aqui que a gente vai configurar isso também, tá? E um ponto extra aqui, dentro do diretório views, os componentes eles são separados por rota ou funcionalidade, o que é muito comum, né? A gente tem uma funcionalidade grande que é encapsulada dentro de uma rota. Então, a gente mantém também essa organização dentro das views, certo? Aí, para a gente prosseguir, vamos voltar para o Visual Studio e a gente vai dar uma alterada aqui nessa estrutura para ficar semelhante com aquela que eu acabei de apresentar, tá bom? Então aqui a gente vai começando a criar essa nova estrutura aqui. Primeira coisa, dentro da pasta src, vou criar uma nova pasta aqui chamada application. Por enquanto ela não vai ter nada, tá? Só vou criar os outros diretórios. Core. Plugin já tem aqui, então não vou criar. E a views. Views também já tem aqui, então a gente não precisa criar, a gente só vai mexer nela. O que tem que ficar aqui? É só aquelas quatro. Então a gente vai começar a mover já as coisas de lugar. Essa pasta assets são imagens e arquivos estáticos que a gente precisa colocar nas nossas telas. Então isso aqui está relacionado com as views. A gente joga ele lá dentro de views. Beleza. As rotas também a gente viu que vai estar dentro de views. Então a gente já coloca aqui dentro. Store, onde a gente vai controlar o estado da aplicação. Isso aqui fica dentro de core. Os components, aqui são os componentes que o Vue trata como componentes de página mesmo, então não tem uma diferença de se é compartilhado ou não, mas a gente vai fazer essa diferenciação aqui dentro mais tarde. Esse arquivo aqui, app.vue, é o ponto de entrada, é a tela principal da nossa aplicação. Então, ele vai ter que ir para views também. Aqui fora, dentro da raiz da pasta src, a gente vai ter só o application, o core, plugins, views e a main.js. Esse arquivo aqui, onde vai iniciar o Vue. No caso, ele já está criando a instância Vue aqui mesmo. Mas a gente vai fazer essa alteração para isso aqui ser criado lá dentro do application. E nessa main.js, a gente só vai invocar, vai fazer executar a função lá do application que vai configurar todo o resto. Então vai ficar limpo, vai ter só uma linha aqui. Tá? Que é o que a gente vai começar fazendo essa alteração. Beleza? Vamos então criar um arquivo aqui dentro da pasta application. Vou chamar ele de application mesmo. .js, porque como isso aqui é um exemplo para demonstrar essa arquitetura, né, a gente não vai ter listeners HTTP nem configuração de exceções global. Então vamos ter só esse arquivo mesmo. Mas caso seu sistema ele precise de mais coisas, como essas que eu citei, você precisa configurar elas aqui no application,
é recomendado que você crie em arquivos separados e que o nome desse arquivo ele seja relacionado com o que aquilo faz, certo? Então, se a gente vai ter o listeners HTTP que vai ficar escutando toda a requisição que a gente faz para a API, então é interessante você encapsular isso dentro de um diretório que chama listeners, por exemplo, e dentro desse diretório você ter a, as configurações desses listeners. Se você tiver mais de um, você coloca em arquivos separados com com nome claro, com nome que seja claro, indicando o que aquele listener faz, certo? Então aqui a gente vai ter só esse arquivo application, que vai ser nele que a gente vai configurar o, o início da aplicação, certo? Se a gente voltar aqui na main, a gente vê que está sendo importado algumas coisas, certo? Que essas coisas que a gente está importando aqui são para compor a instância do view. Então o que a gente vai fazer? Vamos copiar isso aqui lá para dentro, que a gente vai trabalhar melhor. Eu vou iniciar aqui criando uma função que chama start. E dentro dessa função start, eu vou fazer configuração da instância view. E isso aqui também. Beleza. Para a gente conseguir executar essa função lá fora, lá na nossa main, a gente precisa exportar ela. Então, é interessante que se você tem alguma configuração ou algum tipo de funcionalidade que você precisa exportar alguma coisa ou várias coisas, que isso seja feito no final do arquivo. Isso deixa muito mais entendível e quando alguém precisa dar manutenção nesse projeto e ele precisa saber o que está sendo exportado, ele vai lá no final do arquivo e olha tudo que está sendo importado, porque é como se fosse um como se fosse não, é uma boa prática de programação. No início você tem a importação de tudo que você vai precisar dentro daquele arquivo, você tem a implementação das funções e você tem depois o export caso seja necessário, certo? Então, fazendo isso aqui, e a gente vai precisar alterar um pouquinho os caminhos que a gente importou, porque a gente alterou algumas coisas de lugar aqui, vai estar funcionando normalmente. Então vamos já para finalizar o application aqui, nesse primeiro momento, vamos alterar os caminhos. Em vez de deixar só o ponto barra aqui, porque o ponto barra significa que esse arquivo app.view ele está no mesmo diretório que o application, só que não é isso que acontece, né? O application não tem mais nada ao lado dele. A gente vai ter que voltar uma pasta, acessar views e aí sim ter acesso ao app aqui, app.view. Então, ponto barra appview. As rotas, onde que elas estão? Elas estão também, voltam a pasta para sair do application, entra em views, opa, aqui ficou faltando barra views, barra app, isso agora está certo. As rotas, elas estão aqui, voltam uma pasta para application, então barra, entra em views, barra views, e entra no router, então barra router. Quando você tem um arquivo index, a gente não precisa explicitamente falar que as rotas estão no barra index. Então isso aqui o Node já entende. Subentende-se que é um arquivo index que você está querendo importar. Então barra views, barra router,
e eu não preciso colocar mais nada aqui, porque eu estou importando o index dele, certo? Onde que está a store? Ela está dentro do core, então vamos barra core, core barra store. Se a gente for olhar aqui dentro de core store também tem um index, então não preciso colocar mais nada aqui, ele já vai importar o arquivo index. O Vuetify a gente vai dar uma alteradinha depois, mas por enquanto a gente ver funcionando aqui. Vamos corrigir esse caminho de importação. Plugins Vuetify. Isso, nesse caso, pode ver que a gente teve que escrever Vuetify aqui no caminho de importação. Por quê? Porque a gente não está importando um arquivo index, a gente está importando algum arquivo específico. Então tem que ser feito dessa forma aqui. Tá, feito isso, vamos salvar, vamos voltar na main lá. Aí aqui a gente faz o import do application e executa aquela função start, certo? Então vamos importar o application. Barra application. Vamos falar para o application start. Então o próximo passo que a gente vai fazer é, vamos dentro aqui da store, tá? A gente só vai ter esse cara dentro do core mesmo, porque como eu falei, a gente não tem serviço para consumir API, nem outro tipo de coisa nessa aplicação que vai estar dando para colocar dentro do core. Então a gente vai trabalhar só com o store mesmo. E dentro do store, dentro do Vuex Store, a gente tem alguns papéis, tá? Que são separados, eles são separados em arquivos diferentes, arquivos por função, tá? Existem 4 caras aqui dentro, que vai ser as actions, as mutations, e os states e os getters. Esses 4 caras, eles manipulam o estado da aplicação. O state vai armazenar as variáveis de estado, as mutations vão fazer alteração de valor nesses estados, e as actions são as ações que os componentes, tá? As páginas da aplicação vão chamar para que seja feita alteração nesses valores. E os getters são os caras que são chamados para recuperar esses dados dos estados. A gente vai estar usando aqui, não todos eles, mas alguns. E para fazer essa organização melhor, vamos começar criando esses arquivos. Já tem um arquivo index aqui, se a gente olhar, o Vuex vem configurado dessa forma aqui. Você precisa construir a instância da Vuex Store e dentro dele você precisa passar seus estados, suas mutations, suas ações e os módulos. Nesse caso, a gente não vai fazer dessa forma aqui, beleza? A gente vai criar os arquivos separados aqui embaixo da Store e vamos importar esses arquivos e passar aqui para dentro, para não ter configuração de tudo já num arquivo só. Vou deixar isso aqui mais separado por responsabilidade. Vamos criar o arquivo de actions então. Beleza. Vamos criar o de mutations. Use state. Dentro deles, a gente vai fazer uma coisa só, que é exportar todo mundo. Mas o que a gente vai exportar aqui? Por enquanto nada.
mas a gente vai implementar as funções das actions aqui dentro e a gente vai exportar para poder usar lá dentro do index da nossa store. Beleza? Então vou copiar aqui e vou colar para todo mundo, porque isso aqui vai ser igual. Opa. Certo. E aqui vamos importar eles. E ao invés de passar isso aqui, a gente vai colocar dessa forma aqui. Só os módulos que a gente não vai ter, então vou tirar ele daqui. Porque os módulos não vai ser necessário a gente usar agora isso. Certo? E outra coisa, essa configuração aqui, é interessante a gente tirar ela daqui. Por quê? Como eu falei, a gente tem aquele diretório plugins. E toda a configuração de biblioteca, além do view, a gente vai fazer lá. Então isso aqui é uma configuração do Vuex. O que a gente está fazendo? A gente está falando para o view que a gente vai usar o Vuex. Então isso aqui, se ele ficar aqui nesse código da store, não vai chegar a atrapalhar, mas isso aqui não é responsabilidade desse código fazer a configuração do view. Então a gente vamos ter que tirar isso aqui daqui. Então a gente tira, vamos fazer assim, beleza? Copiar essas duas coisas, a gente vai tirar daqui. Nossa Vuex Store vai ficar configurada desse jeito aqui. Vai importar só o Vuex, porque a gente precisa dele aqui, e os arquivos das funcionalidades. Tá? A gente vai exportar todo mundo aqui. E vamos configurar agora essa Vuex lá dentro dos plugins. Vou criar um novo arquivo que chama Vuex, que a gente está querendo configurar ele. E vamos colocar esse cara aqui. Além disso, eu tenho que importar o Vuex. Pronto. Basicamente isso aqui já está configurado. Tá? Todo plugin que a gente vai conseguir ver facilmente aqui. Até por questão de manutenções futuras na aplicação. Se a gente quiser saber qual o plugin que a gente está usando, é só acessar a pasta plugins e ver. Por mais básico que seja esse código, é interessante manter isso separado. Porque isso aqui é uma configuração de uma biblioteca. E não é responsabilidade de mais ninguém fazer isso, a não ser do pacote plugins. Porque a única coisa que ele faz é configurar a biblioteca. Ok? Aproveitando que a gente já está aqui dentro dos plugins, a gente vai fazer uma alteraçãozinha, uma pequena alteração, onde a gente vai criar um arquivo index aqui, que esse arquivo index vai importar todos os outras configurações, e lá no application, eu fechei ele aqui, lá no application, ao invés de a gente ficar importando plugins, Beautify, tudo separado, a gente vai fazer isso de uma vez só, certo? Porque senão aqui a gente teria que importar, além do Beautify, importar o Vuex também e ficar importando cada plugin novo que a gente adicione de forma manual. E isso aqui já não tem tanta necessidade assim. Então a gente criou aqui esse index no diretório plugins. O que a gente vai fazer aqui? É importar esses dois caras. Então vamos fazer isso. Import. Eu não preciso aqui declarar alguma variável que vai ser armazenado o conteúdo do que a gente importou nele, porque isso aqui vai ser basicamente importando para que aquele código seja executado. Então a gente só vai importar mesmo.
Vamos voltar o Vuetify. E o Vuex. Beleza. E lá dentro do application, a gente vai importar esses plugins. Os plugins eles têm que ser importados antes de tudo, só não antes do view. Por quê? Para manter uma lógica dos passos que serão feitos. Então, a gente importa o view, porque ele é necessário para fazer todo o resto. E a gente importa os plugins. Tá? A gente não precisa declarar uma variável aqui. Por quê? Os plugins eles só precisam ser executados os códigos. Então, quando a gente faz o import, aquilo lá já vai ser executado. O import dessa forma, no caso. Então, a gente está importando os plugins. Se a gente entrar aqui nos plugins, ele está importando o Vue e o Vuetify e o Vuex, perdão. E dentro do Vuex, por exemplo, a gente tem a configuração aqui. A gente está falando para o Vue que a gente vai usar o Vuex. E a mesma coisa acontece com o Vuetify aqui. Se a gente olhar, tem a gente está falando para o Vue que a gente vai usar o Vuetify, certo? Isso aqui a gente vai ver mais para frente, tá? Então não é tão importante agora. Mas o que importa é esse passo aqui, que a gente está configurando o Vue que a gente vai usar o Vuetify. Então lá no application a gente faz isso aqui e a gente continua fazendo esse outro passo aqui. Por quê? Porque lá na criação da instância Vue, ele precisa receber o Vuetify aqui, que possui aquelas configurações que eu falei que depois a gente vai arrumar, tá? Então vamos dar continuidade aqui. Bom, a gente já arrumou o application, a gente já arrumou a store, tá? Vou fechar aqui, fecha aqui. Os plugins a gente vai revisitar aí depois, mas vamos configurar mais um plugin que a gente tem aqui dentro da aplicação, que são os routers. Esse cara aqui, ele está fazendo a configuração do plugin e também a definição de rotas. Isso não é muito legal, porque você tem configuração misturado com implementação, digamos assim. Então a gente vai resolver isso aqui. Para a gente fazer isso, vamos seguir a mesma ideia de configuração dos plugins, certo? Começando criando um novo arquivo aqui, que vai ser do Vue router.js. E é basicamente vamos copiar o import e a configuração do Vue para ele usar o Vue Router. E isso aqui. Aí aqui a gente deixa só o import do router. O resto a gente tira. Eu acabei tirando do componente home aqui sem querer. Beleza. Para manter padrão esse mapeamento aqui de rotas que a gente faz para compor essa lista de rotas, eu prefiro deixar para manter o código mais limpo um import padronizado, tá? Então por uma questão de organização mesmo, esse import a gente vai mover lá para cima para manter sempre uma lógica nos nossos arquivos. Que primeira coisa que vai ser os imports, caso a gente precise de alguma coisa. No meio do nosso arquivo tem as implementações e no final dele a gente exporta o que tiver que exportar. Então, sempre mantendo essa mesma lógica, fica interessante e organizado na hora que precisar dar uma manutenção ou outra pessoa dar manutenção no sistema. Então, vamos alterar esse cara aqui, a gente copiar isso aqui para facilitar, tira isso daqui. Vou chamar o componente de about e importar ele aqui. Certo. O que a gente está fazendo agora nesse index do nosso pacote router? Nós estamos mapeando as rotas e criando uma lista de rotas e passando essa lista de rotas dentro desse construtor do ViewRouter.
ele recebe um objeto de configuração aqui. Dentro desse objeto ele pode receber mais coisas, como por exemplo interceptadores de rotas e guards, que são coisas que a gente usa para fazer restrição de alguma dessas páginas por usuário, por nível de permissão, tá? Isso é um pouco mais avançado, a gente não vai entrar nisso no curso, mas existe dentro já do View Router e você consegue fazer isso mapeando dentro desse objeto, desse método, né? Passando dentro desse objeto de configuração. E por último, a gente exporta o router já configurado aqui. Então, a gente vai manter essa estrutura aqui, porque é coisa simples que vamos fazer. O que a gente vai ter que fazer agora é alterar os nossos componentes. Tá? O último passo para finalizar essa configuração da arquitetura. Para fazer isso, aqui dentro do nosso pacote views, a gente vai criar uma pasta que se chama pages para manter esses componentes de cada página, de cada tela da aplicação dentro dela. Vamos ver para cá. Certo? Assim, a gente organiza deixando esse pacote views apenas com um arquivo raiz, que é o app.view. Esse cara, a gente vai arrumar ele depois, refatorar ele, para ele conter apenas o ponto de entrada da tela, né? O componente, onde tem o HTML lá principal, e as configurações de CSS que vai englobar todas as outras telas da aplicação. E dentro das páginas, aqui serão organizados por funcionalidade, tá? E essa funcionalidade vai estar ligada com a rota que a gente vai fazer aqui, que é aquilo que vocês viram no começo, tá? Na introdução. Beleza? Agora, para finalizar, vamos deixar vamos deixar limpo esses dois componentes aqui e o nosso app.view. Deixar eles prontos para a nossa implementação. Deixar sem nada aqui. Tirar essa classe. Deixar só um texto escrito about, para a gente saber quem que é esse cara. Mesma coisa aqui. Tá, vamos tirar tudo. Components. Não vamos ter nenhum component global, por enquanto. Então vamos deletar esse arquivo, mais fácil. Ok. Por fim, nosso app view. Dar limpada nele também. Deixar só a tag vapp. Vamos colocar a interligação daquelas rotas que a gente criou, que é a rota que responde com esse componente home e a que responde com esse componente about aqui dentro, para a gente poder visualizar essa navegação. Dentro dessa tag vapp, onde o view vai carregar todos os componentes que a gente criou dentro dele, vamos colocar um vmain, onde vai ter todo o conteúdo da nosso projeto, o conteúdo de tela, tá? E dentro um vcontainer. Aí nesse container a gente vai colocar um cara que se chama router view. Esse router view, ele é uma tag do view router que ele permite que a gente vincule
a rota atual que o nosso navegador tá com os componentes que a gente mapeou nesse cara aqui, no index do pacote router. Então, se a gente estiver lá no localhost barra, ele vai carregar o componente home. Se a gente estiver no barra about, ele vai carregar o componente about. Isso aqui, tá? Essa configuração, esse jeito de usar o view com esse router view dentro de algum pedaço da nossa aplicação faz exatamente o que é um SPA, um Single Page Application. Vamos tirar esse restante de coisa aqui e vamos rodar o servidor para ver se aconteceu tudo certo como a gente esperava, se as configurações, que a gente alterou aqui de arquitetura deram tudo certo, e vamos ver esse resultado, esse comportamento da navegação em um SPA. Para fazer isso, vou usar aqui o terminal do VS Code mesmo, e a gente vai executar um script que está lá no package.json, que é o serve. Para fazer isso, a gente roda um npm run serve. Esse serve ele cria um servidor de desenvolvimento para a gente conseguir visualizar através do browser o nosso site. Então vamos guardar o build aqui. Ele vai dar um link para a gente acessar essa aplicação. Aqui, esse link aqui. Para entrar é só dar um Ctrl clique, vai abrir já o browser. E esse aqui é a nossa aplicação funcionando. Porém, não estamos visualizando aquele texto no componente home, porque estou acessando aqui o barra, era para eu poder ver aquele texto home aqui embaixo do app. Pode ter acontecido algum problema. Eu vou apertar F12 aqui no Chrome. Esse aqui é o console de desenvolvimento, tá? As ferramentas de desenvolvedor, onde a gente vai usar para debugar e ver o que está acontecendo no app. Na aba console aqui, geralmente o JavaScript coloca uns logs quando acontece algum tipo de erro, ou quando a gente escreve lá no código console.log. A gente dá a instrução para o JavaScript printar isso no terminal. Então, aqui está dizendo que se eu registrei corretamente um componente, o router view não está conseguindo linkar isso. Tá. Bom, correto aqui. Import também, senão ele teria dado erro na hora do build. Os plugins, a gente não importou esse cara no index dos plugins. Bom, foi isso. Router ponto barra, na verdade. Vamos importar, e lá no application a gente precisa do router também aqui dentro. Tá, já tá. Bom, era só que provavelmente. Isso, exatamente, já tá funcionando como esperávamos. Dentro da rota barra, o view carregou aquele componente home, tá escrito isso aqui, a gente colocou lá na implementação do home esse texto. Então, beleza. Vamos acessar o about então. About. E eu já acessei o about. E a gente pode perceber que como é feita a navegação aqui, o mesmo conteúdo anterior daquele componente app.view, ele se mantém o mesmo, e quem vai ser alterado vai ser essa parte interna aqui, que está dentro do nosso container. A gente está usando o router view para fazer essa alteração. E isso aqui é o funcionamento de um single page application. O conteúdo do sistema, o conteúdo do site, ele vai sendo alterado
conforme o usuário vai navegando dentro dele, certo? Então a gente finaliza aqui a configuração do nosso projeto e a próxima etapa é já começar a criar o sisteminha lá, a lista de tarefas.